Os conflitos que testemunhamos, os anúncios, as profecias do passado. Será que tudo está interligado? Você ouvirá falar de guerras e rumores de guerras, sinais estranhos no sol, lua e estrelas. Mas ouça para que você não se alarme. Todas estas coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Gostaria de oferecer com esse vídeo uma perspectiva bíblica sobre algumas notícias geopolíticas bastante alarmantes que estão surgindo recentemente. Mas antes, quero que saiba que o propósito deste vídeo é, em primeiro lugar, lembrá-lo do que a Bíblia nos disse, que nos últimos dias tempos perigosos virão. Tempos ameaçadores, tempos que vão desafiar nossa fé. Então não devemos nos surpreender quando o mundo mergulhar em um estado alarmante. Em segundo lugar, apenas quero lembrá-lo de não viver com medo, apesar do caos que está neste mundo. Jesus Cristo disse: "Nunca te deixarei, nem te desampararei." Neste exato momento, há especialistas em sobrevivência incentivando as pessoas a se prepararem para cenários apocalípticos, equipando suas casas com geradores de energia de emergência, sistemas de filtragem e coleta de água, e até estocar armas e alimentos em círculos mais ricos. Bilionários como Mark Zuckerberg estão supostamente construindo enormes bunkers subterrâneos. Mas é importante lembrar que enquanto essas medidas podem oferecer uma sensação de segurança material, a verdadeira paz e segurança vem de algo mais profundo. A Bíblia nos encoraja a buscar um refúgio espiritual que não pode ser abalado por circunstâncias externas. Em Hebreus 6,19, é dito que temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Isso significa que, independentemente do que aconteça ao nosso redor, podemos manter nossa calma e confiança. Portanto, enquanto nos informamos sobre os eventos atuais e tomamos precauções razoáveis, não devemos permitir que o medo domine nossas vidas. Em vez disso, devemos fortalecer nossa fé e nossa relação com Deus, que promete estar conosco em todos os momentos. Ao fazermos isso, podemos ser luzes de esperança e estabilidade em um mundo que muitas vezes parece estar em turbulência. Agora, como cristãos, o que devemos fazer com todas essas reivindicações, ameaças e informações que surgem? Bem, a primeira coisa a lembrar é que Jesus nos alertou sobre guerras e rumores de guerras que viriam. Ele nos alertou que nação se levantará contra nação. A Bíblia diz em Lucas 21, 25, 27: "Haverá sinais estranhos no sol, lua e estrelas, e aqui na terra as nações estarão em tumulto, perplexas pelo rugido dos mares e pelas marés estranhas. As pessoas ficarão aterrorizadas com o que verem vindo sobre a terra, pois os poderes no céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória." A Bíblia nos deu todas essas informações para que possamos estar prontos, não com medo, não aterrorizados, mas sim preparados. A profecia bíblica é um quebra-cabeça com muitas peças diferentes, e todas elas são claras na Bíblia. E aqui estão algumas das peças que precisamos observar. O aumento das enganações. Devemos estar cientes da quantidade de falsos ensinamentos e falsos profetas que encontraram um jeito de se propagar para várias plataformas ao redor do mundo. Outra peça do quebra-cabeça é o aumento de doutrinas demoníacas, um evangelho que agrada aos ouvidos das pessoas. Então, outra peça é uma com a qual estamos todos muito familiarizados: guerras e rumores de guerras, a apostasia, ao amor de muitos esfriando, e há terremotos, pestilências e, é claro, sinais sobrenaturais no sol, lua e estrelas. Quando você junta todas essas peças do quebra-cabeça, começa a ver que uma imagem está se formando. A palavra de Deus desenhou uma imagem que nos diz exatamente o que esperar à medida que a segunda vinda de Cristo se aproxima. A palavra de Deus fala muito sobre como as pessoas mudarão nos últimos dias. E mais uma vez uma imagem começa a emergir sobre como a sociedade será.
Paulo nos advertiu que as pessoas não suportariam ouvir a verdade de Deus e a sã doutrina. Teriam coceira nos ouvidos e seriam atraídas por doutrinas de demônios. Haverá falsos profetas e falsos ensinamentos surgindo em todo o mundo. As pessoas só amarão a si mesmas e ao seu dinheiro, serão orgulhosas e arrogantes, zombando de Deus. Agirão religiosamente, mas rejeitarão o poder que poderia torná-los piedosos. Será a guerra o maior sinal do fim dos tempos? Quando Jesus Cristo andou na terra, houve um dia em que ele se sentou no Monte das Oliveiras e seus 12 discípulos vieram a ele particularmente com uma pergunta que os estava incomodando. Eles perguntaram: "Diga-nos quando tudo isso vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim do mundo?" Em Mateus 24, 4-8, Jesus respondeu a seus discípulos. Ele disse: "Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: 'Eu sou o Cristo', e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vejam para que vocês não fiquem alarmados, pois é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas o fim ainda não virá. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todos esses são os primeiros sinais das dores." Se eu puder chamar sua atenção por um momento, quanto atenção você presta às notícias nos dias de hoje? Tenho certeza de que todos teremos respostas diferentes, com base em diferentes razões e perspectivas. Então, talvez eu possa lhe fazer esta pergunta: quanto você presta atenção na economia e na política? Novamente, tenho certeza de que nossas respostas serão diferentes. No entanto, quanto você está prestando atenção ao estado do mundo? Está notando as mudanças sutis na sociedade? Mais e mais coisas que são contrárias à palavra de Deus estão se tornando socialmente aceitas, estão sendo normalizadas. Eu me pergunto se você está prestando atenção nisso. Quanto você está prestando atenção às ações das pessoas em geral? Parece para você que cada vez mais pessoas estão se tornando amorosas, pacíficas, estão se tornando mais aceitadoras e misericordiosas? Ou talvez você note o oposto? Como cristão, você está prestando atenção ao aumento significativo de autoproclamados apóstolos e profetas que estão dizendo às pessoas para fazerem todo tipo de coisas estranhas, coisas que não são bíblicas, mas ainda assim muitos estão os seguindo cegamente? Muitos estão seguindo pessoas que afirmam ouvir a voz de Deus todos os dias. Mas deixe-me dizer que Deus não é comum. Ele não é comum como se fosse um homem que você pode ouvir a qualquer hora. Portanto, preste atenção em quem você ouve. Como cristão, você está prestando atenção em como o diabo infiltrou sutilmente o entretenimento. Filmes fazendo referência ao ocultismo, shows de famosos que até parecem um ritual satânico no palco, mas agora são bem comuns e aceitos. Músicas fazendo referência à fornicação, adultério e todo tipo de imoralidade agora são tão comuns e amplamente aceitas. Livros, programas de entrevistas e até programas infantis agora estão borrando as linhas entre a verdade e um novo modo de vida moderno, ou melhor, devo dizer, um novo modo de vida moderno, ímpio. No que você está prestando atenção? Agora foi dito que uma das coisas mais difíceis de ensinar a crianças e adolescentes em idade escolar é simplesmente prestar atenção. Pergunte a qualquer professor de escola primária, secundária ou média e provavelmente ele lhe dirá que um dos elementos mais difíceis da educação está na tentativa de manter as mentes dos alunos atentas. Agora, em nosso mundo moderno cheio de televisões, computadores, celulares e outros dispositivos de mídia, é difícil manter a atenção dos alunos por 10 minutos, quanto mais pelos 45 a 50 minutos alocados para cada aula. E o que é mais perturbador sobre a falta de foco em nossas crianças são as consequências que eles encontrarão por não prestar atenção. Não importa se você é uma criança ou um adulto, há consequências por não prestar atenção. Há consequências imediatas quando as pessoas não permanecem alertas e, igualmente, há consequências a longo prazo pela falta de atenção.
Todos nós já estivemos em uma daquelas situações. Em uma aula de educação física, quando a turma está jogando um jogo e de repente alguém que não está prestando atenção é atingido de surpresa no rosto com a bola. Esse é um exemplo de uma consequência imediata de não se concentrar no que está acontecendo ao seu redor. Agora, há também uma consequência imediata que acontecerá talvez para milhões de pessoas nos últimos dias e na volta de Jesus Cristo. Lucas descreve em seu evangelho a resposta de Jesus aos seus discípulos sobre os sinais e os tempos do fim. Jesus alertou sobre um tempo em que muitos viriam em seu nome e levariam os homens para longe dele. Ele declarou que haveria guerras e desordem ao redor do mundo, mas afirmou que não devemos ter medo, pois o fim não viria imediatamente. Ele advertiu que as nações se levantariam umas contra as outras, que desastres naturais, doenças e fome aumentariam em todo o mundo. Ele nos alertou sobre perseguições, prisões e a traição de nossas próprias famílias, até a morte para alguns. Além disso, ele se referiu à destruição de Jerusalém e, finalmente, à segunda vinda do Filho do Homem. Mas com todas as informações que Lucas descreve, como isso afeta a maneira como devemos viver nos últimos dias? A resposta reside especificamente nas palavras de Jesus Cristo. Jesus deu uma explicação muito detalhada sobre como seus seguidores deveriam se comportar na temporada de seu retorno. Ele instruiu os crentes a olhar profundamente para seus próprios corações, como ele disse em Lucas 21:34. Cuidado com vocês mesmos. Seu objetivo era encorajar sua igreja a não ser tão influenciada pelo mundo, a ponto de perder de vista o prêmio do alto chamado de Deus. Ele sabia que, se ficássemos consumidos pelas coisas deste mundo, consumidos pelo excesso de comida e bebida, ou consumidos pela natureza estressante de nossa vida carnal, seríamos pegos de surpresa por sua segunda vinda. Ele se referiu a isso como aquele dia que vem de repente como uma armadilha. Acredito que nestes últimos dias não podemos estar tão preocupados com a vida que vivemos na Terra, a ponto que percamos nosso passeio celestial para a eternidade. Se negligenciarmos prestar atenção às instruções dadas a nós na Bíblia, ou se negligenciarmos prestar atenção aos sinais ao nosso redor no mundo, o que será de nós? O que será de nós se negligenciarmos reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Sua volta certamente virá sobre nós como uma armadilha, e seremos pegos de surpresa com uma eternidade que certamente não desejaremos. Muitos acreditam que as palavras da Bíblia não são nada mais do que um livro de história ou um conto fictício do que os homens do passado esperavam que acreditássemos. No entanto, Jesus estava muito firme que o dia de sua volta viria sobre todos que habitam sobre a face da terra. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta a Tessalônica: porque vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Em 1 Tessalonicenses 5:2, o Apocalipse nos diz que ele está vindo com as nuvens, e todo olho o verá. A Escritura revela firmemente que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, novamente, com todas as informações que nos foram dadas, como garantimos que não seremos pegos de surpresa por uma eternidade sem Deus? A resposta dada pelo próprio Jesus é realmente muito simples. Ele afirmou fortemente para seu povo escolhido assistir e orar sempre, como a Bíblia diz em Lucas 21:36. Fiquem de sobreaviso o tempo todo, orando para que vocês tenham força para escapar de todas essas coisas que estão prestes a acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Seu objetivo era enfatizar a importância de prestar atenção. Precisamos prestar atenção aos sinais dos tempos, prestar atenção ao que está acontecendo ao nosso redor e prestar atenção ao que ele já disse. Não é interessante que a lição que muitos professores têm mais dificuldade em ensinar a seus alunos seja a mesma lição que Jesus está tentando ensinar a seus seguidores? Fiquem de sobreaviso o tempo todo, estejam sempre atentos
e não durmam. Aguentem um pouco mais e, acima de tudo, orem sempre. Orem como nunca antes, orem sem cessar. Orem por si mesmos e pelo amor de Deus. Orem uns pelos outros. Orem para que todos vocês sejam considerados dignos de escapar de todas as coisas que virão a acontecer. E, acima de tudo, orem para que vocês possam estar em pé diante do Filho do Homem, Jesus Cristo. Estamos sem dúvida nos últimos dias, e o retorno de Jesus Cristo é inegável. O que quer que você faça, não seja pego de surpresa com uma eternidade no inferno, quando tudo o que você precisa fazer é prestar atenção nas coisas do céu. Parte da beleza do sono é que você não está ciente de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Histórias foram contadas de pessoas dormindo durante tempestades severas, tornados ou terremotos. Algumas pessoas são mais dorminhocas do que outras e podem dormir durante praticamente qualquer coisa. Mas isso é apenas no lado físico. E no lado espiritual? Espiritualmente falando, milhões de pessoas andam por aí adormecidas todos os dias. Estão adormecidas para o que está acontecendo no mundo, estão adormecidas para a profecia bíblica e, além de tudo, estão adormecidas para Deus. Elas não ouvem a batida na porta. Não ouvem o chamado de Jesus Cristo dizendo: "Eis que venho depressa". Muitos de nós estão tão adormecidos espiritualmente que não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo: "Vigiai e orai". Jesus Cristo está nos pedindo para acordar, Ele está nos pedindo para acordar para Deus. O Senhor quer que acordemos para o fato de que há um céu e um inferno, há um dia de julgamento. Se alguém está dirigindo na estrada e cochila, ou sua atenção se desvia, eles podem muito bem perder algumas das placas de sinalização que dizem para onde ir. Deus nos deu muitos sinais a observar. A palavra de Deus está repleta de sinais para nos informar que o tempo está se esgotando, que este mundo não durará para sempre. E isso é uma boa notícia. Eu não sei você, mas o céu, pelo que li sobre ele, parece ser o melhor lugar. Sem mais lágrimas, sem mais tristeza, apenas alegria, apenas paz. Estar na presença do Senhor por toda a eternidade, estar longe das doenças deste mundo, estar livre de desastres naturais e devastação. A Bíblia nos diz em João 14, 2, 3: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." É uma boa notícia que Deus vai acabar com essa maldade e nos restaurar às nossas casas celestiais. No entanto, até esse dia chegar, o Senhor nos deu sinais para nos avisar que o tempo está próximo. Ele nos deu sinais claros para que saibamos que o fim está próximo. A Bíblia nos diz que as pessoas surgirão afirmando ser o Cristo ou o Messias, mas nos adverte a não ouvir. Em outras palavras, quando o Senhor retornar, não há necessidade de ninguém fazer um vídeo e anunciar: "Todos o veremos nas nuvens em toda a sua glória e majestade." Lucas 21, 9 diz: "Mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos atemorizeis, porque é necessário que isso primeiro aconteça, mas o fim não será logo." Então vimos um aumento de guerras e violência ao longo do último século? Certamente sim. E não é verdade que vivemos em uma época em que há rumores de guerra, assim como a Bíblia aponta? O próximo sinal pode ser encontrado em Lucas 21, 11, onde a Bíblia nos diz que haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes e pestilências, e haverá sinais terríveis do céu. Observe atentamente, haverá sinais terríveis do céu. A Bíblia diz que haverá terremotos, fomes e pestilências. Você sabe o que é uma pestilência? Uma pestilência é uma doença contagiosa ou epidemia infecciosa. A Bíblia poderia ser mais clara? Estamos literalmente vivendo em uma época em que desastres naturais, fome e pestilências estão afetando tantas pessoas em diferentes partes do mundo todos os dias. Com todos esses sinais, estamos acordados. Neste trecho das Escrituras, Jesus então descreve a perseguição dos crentes, a destruição de Jerusalém e sinais no sol, lua
e estrelas. Agora finalmente chegamos ao ponto em que Jesus pediu aos crentes que ficassem acordados e orassem para que pudéssemos escapar dessas coisas. Lucas 21:36 diz: Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que estão para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. O que significa escapar dessas coisas? Como posso escapar dessas coisas? São terremotos, e estamos passando por eles hoje. São pestilências, e estamos passando por elas hoje. Para entender o que a Bíblia quer dizer com escapar dessas coisas, precisamos olhar para Daniel 12:1, que diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Em Daniel 12:10, ele também nos dá uma dica sobre o que significa escapar dessas coisas quando diz: Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Em outras palavras, quando a Bíblia fala sobre escapar dessas coisas, está se referindo a escapar do julgamento de Deus. Como? Bem, Daniel nos disse que seremos selados e guardados. Agora, eu entendo que há muitas crenças diferentes sobre o que significa ser selado e guardado por Deus. Mas acredito que podemos todos concordar que ser selado e guardado por Deus é uma coisa boa. Agora, uma pergunta que todos precisamos nos fazer é esta: será que estamos prontos para escapar dessas coisas? Será que estamos prontos para escapar do julgamento de Deus? Será que estamos prontos para escapar do dia da ira de Deus? E quando me refiro a nós, estou me referindo àqueles de nós que acreditam em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Se você é um incrédulo assistindo a este vídeo, eu oro para que você venha a conhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador hoje. Jesus disse em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Acredito que se você está assistindo a este vídeo hoje, é porque Deus quer que você entenda a verdade. Deus quer que você se arrependa de seus pecados e confie em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, antes que seja tarde demais. Se você acredita que Jesus é o único caminho para o céu, você está pronto para escapar dessas coisas? Se você não tem certeza, por favor, não espere até que seja tarde demais. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2, pois ele diz: No tempo favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te ajudei. Eis aqui agora o tempo favorável, eis aqui agora o dia da salvação. O Senhor está dizendo que hoje é o dia da salvação. O Senhor está dizendo que agora é o tempo favorável. Então, hoje, não endureça seu coração para a voz do Senhor. Se você acredita que Jesus é o único caminho para o céu, você está pronto para escapar dessas coisas? Se a resposta for sim, maravilhoso. Se a resposta for não, gostaria de encorajá-lo a fazer uma escolha hoje. Acredite em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, antes que seja tarde demais. Portanto, se você sente o chamado em seu coração, não hesite. Aproxime-se com fé e abra-se para a transformação que a fé em Jesus pode trazer para a sua vida. Deixe que o amor e a misericórdia divinos o guiem e o preencham com esperança e paz. Lembre-se de que cada dia é uma nova oportunidade para crescer espiritualmente e fortalecer sua conexão com o divino. Que a graça de Deus esteja com você, hoje e sempre. Amém.